Me diga que tipo de infância você teve e eu direi para si como é que você é como homem, como marido, como mulher, como esposa. A maioria dos problemas que os casais hoje enfrentam no casamento, no relacionamento, ou pessoas que estão sozinhas ou solitárias hoje, deram início justamente na infância, onde a criança foi uma criança que vivenciou violência, vivenciou traições, vivenciou traumas da parte dos pais, e isso marca, sim, isso tem um peso muito grande nas decisões, nas escolhas, nas atitudes que essa criança vai tomar no futuro. E talvez você que acompanha o programa do Luxemburgo de hoje, você se identifica com esse assunto porque hoje você é um pai, um marido, uma esposa, uma mãe, que você diz assim, olha, diante do que eu estou a passar hoje, eu posso confirmar. Muitas atitudes, decisões e situações que eu estou a vivenciar iniciaram na minha vida justamente na infância. Por causa de traumas da infância, você talvez se tornou um homem inseguro, talvez você hoje é uma mulher que se sujeita a certas atitudes, a um certo tratamento do marido ou do companheiro que motivou ou iniciou-se por conta de situações que você teve que se sujeitar na infância. E eu quero deixar à sua disposição nosso SOS Relacionamento para que você que tem acompanhado o programa do Luxemburgo e você diz, olha, você está a falar da minha vida, você está a falar justamente daquilo que eu entendi que é a minha situação. Você pode ligar pelo mais 352 661 483 761 ou enviar uma mensagem de WhatsApp. Eu queria toda a sua atenção para essa matéria que fala com respeito de traumas na infância e em seguida essa história do Aguinaldo e da Gina, eles que tiveram vários problemas, ela no caso, que ocasionaram ou que iniciaram na infância. Vamos assistir e já voltamos. Sabia que os traumas na infância podem deixar marcas profundas que influenciam negativamente a vida adulta e até mesmo o casamento? Algumas experiências dolorosas vividas na infância podem resultar em medos, em inseguranças, em maus comportamentos que afetam a capacidade de confiarmos e de nos conectarmos emocionalmente com o nosso parceiro. Estas cicatrizes na infância podem se manifestar como dificuldades de comunicação, com baixa autoestima e ansiedade, ou seja, o que aprendemos na infância molda a nossa vida adulta. Se crescemos num ambiente amoroso e saudável, tendemos a replicar esses padrões positivos nos nossos relacionamentos. Por outro lado, os comportamentos negativos e disfuncionais também podem ser transportados para o casamento e influenciar a dinâmica do casal. Por exemplo, uma pessoa criada numa família mais reservada pode valorizar a privacidade e a introspeção, enquanto alguém de uma família extrovertida pode ser mais aberto e comunicativo. No fundo, estes diferentes estilos de educação influenciam a maneira como nos expressamos, como resolvemos os conflitos e como nos conectamos emocionalmente com o nosso parceiro. Também a ausência de uma figura paterna ou materna de referência na infância pode ter consequências profundas na vida adulta e também no casamento. Crescer sem um pai ou sem uma mãe presentes pode gerar sentimentos de insegurança, de abandono, de dificuldades em estabelecer confiança e intimidade. A falta destas figuras parentais e as experiências traumáticas da infância podem causar dificuldades na comunicação e fazer com que se repitam comportamentos prejudiciais no casamento. Por outro lado, crescer num ambiente onde o desrespeito é comum pode criar um ciclo de comportamento negativo. Se na infância a criança foi desvalorizada, a mesma pode aceitar ou reproduzir comportamentos prejudiciais nas suas relações e afetar a dinâmica e a saúde do casamento. É muito importante reconhecer e tratar estes traumas de infância para serem construídos relacionamentos saudáveis e duradouros. No programa de hoje, vamos explorar como superar os impactos destes traumas e também como fortalecer a união conjugal.
Eu posso dizer que a minha infância foi uma infância feliz, normal, estável, com uma família muito estável, sem problemas. Depois a minha vida começou a mudar quando eu entrei num relacionamento, o meu casamento, em que a dada altura o casamento em si também era estável, só que houve algo que faltava e isso causava muita angústia e tristeza, que assim, queríamos ter um filho e eu não conseguia engravidar. Foi uma fase um bocadinho atribulada, porque eu fui a médicos, os médicos não davam solução, fui a bruxos, mas ainda foi pior, as consequências começaram a ser graves a nível de saúde. Num bruxo, ele disse-me que eu tinha sido vítima de bruxaria. Nessa situação, em que ninguém me dava uma solução, nem bruxos nem médicos, eu conheci o trabalho da Igreja Universal e realmente passei pelo processo de libertação, engravidei, mas depois passei uma outra luta, mas aí eu já tinha a força de Deus dentro de mim, já tinha o Espírito Santo, e que foi uma doença que o meu falecido marido apareceu nele e então ele faleceu. Aí fiquei viúva com o meu filho para criar. Eu não perdi a fé, eu fui lutando com Deus, fui criando o meu filho, mas, claro, era muito nova e faltava um companheiro. Então aí comecei a fazer a terapia. A Igreja Universal tem a terapia do amor, em primeiro lugar para restaurar o meu interior, para curar as minhas feridas, ficar bem comigo própria, resolver o meu interior e então estar preparada para receber outra pessoa na minha vida. E tive uma infância normal, portanto, uma boa infância, posso dizer assim, uma família bem estruturada, mas os problemas só começaram a surgir depois de casar. Teve que haver o divórcio e claro, tinha uma criança também e custou muito. Foi uma altura muito difícil para mim, porque não é isso que eu queria. Por causa desse vazio que eu tive a seguir ao divórcio, eu entreguei-me mais a Deus e busquei o Espírito Santo e alcancei, né? Fui abençoado com esse bem maior que é o Espírito Santo. Comecei a frequentar a terapia do amor e realmente, pronto, eu tinha esse vazio também, já tinha o Espírito Santo e faltava algo, né? Faltava uma costela, né, para me preencher. Ele era separado, eu era viúva, então fomos apresentados um ao outro. Então aí começou a haver aquela atração que realmente que vem de Deus, a conversar, chamou-me a atenção que ele realmente era um homem de Deus, que estava na mesma fé que eu. Isso é o principal para nós que estamos na fé, ter alguém ao nosso lado com o mesmo objetivo, a mesma visão, e com as nossas conversas a amizade foi crescendo. E então, quando dei por mim, estávamos a namorar. Às vezes eu vinha cá à Almada, porque eu sou do Porto, outras vezes ele vinha ao Porto e a gente encontrava-se, depois todos os dias ligávamos e falávamos ao telefone e estávamos imenso tempo a conversar. Quer dizer, os nossos assuntos encaixavam, a nossa maneira de ser começou a encaixar. Eu comecei realmente a gostar da maneira de ser do Reinaldo. Comecei a ver que realmente juntos iríamos lutar na mesma fé, com os mesmos objetivos e que sim senhora, que era a mão de Deus que nos estava a unir. Entretanto decidimos casar. Falámos em casamento, sim, já vai fazer agora 16 anos em junho. É excelente porque é um pai, além de ser um marido ideal, foi sempre um pai ideal para o meu filho, mesmo não sendo o pai de sangue. O João que é o meu filho, teve muita referência, aprendeu muitas coisas com ele, exemplos de caráter, de fé, portanto foi mesmo a mão de Deus que nos uniu. Nós temos bastante estabilidade, não há perfeição, as pessoas não são perfeitas, por isso os casamentos também não são perfeitos, mas existe muita compreensão, muita tolerância. Quando Deus está no comando, quando a união vem mesmo de Deus, as coisas vão encaixando e somos felizes apesar das diferenças e é muito bom ter Deus no comando nas nossas vidas. A reunião da terapia do amor é muito importante porque, para já, o primeiro passo é preencher aquilo que o vazio que a pessoa tem. Muitas vezes é o passado que carrega pensamentos
coisas tristes que aconteceu e que a pessoa não se consegue libertar disso. Enquanto não se libertar disso, não pode fazer outra pessoa feliz. Portanto, tem que largar todo o passado, tudo aquilo, as más memórias, tudo aquilo que não prestou, que entristece quando a vez se lembra. E a terapia do amor trabalha nisso, trabalha em tirar todo o passado, tudo aquilo que interessa a pessoa, para que a pessoa depois venha a estar preparada para uma nova relação. E aí sim, aí pode fazer outra pessoa feliz. E a oração que se faz ao domingo pelos casais também é muito importante para manter a união, porque é mais fácil destruir, né, um casamento e uma relação do que unir. É muito mais fácil destruir. Portanto, é muito bom fazer essas orações pela família para que haja união. Nós aprendemos na terapia do amor e na Igreja Universal que Deus, quando está em primeiro lugar na nossa vida, Ele nos completa. E Deus nos completou. Muito forte, né? Corrigindo, o senhor Reinaldo e a senhora Gina são a prova de que, por mais que a pessoa tenha enfrentado um trauma ou situações que impactaram diretamente em suas vidas na infância, quando elas passam por esse tratamento, o tratamento da reconstrução do eu, o tratamento da cura interior, que acontece todas as quintas-feiras na Igreja Universal, por meio da terapia do amor, esses traumas, essas feridas, essas marcas ficam para trás. E talvez é o que você gostava que acontecesse na sua vida, que ficasse para trás. Esse passado de tristeza, de abandono, de violência, esse passado de traições, esses traumas que você acumulou durante anos. Você deseja isso? Você quer aprender como se livrar, se curar dessas feridas abertas que estão a sangrar dentro de você? Se a resposta é sim, então permaneça conosco. Inclusive, nós vamos a mais uma história de um casal que tem participado na terapia do amor e, em seguida, um clipe musical que eu ofereço a todos que participam, que acompanham o programa do Luxemburgo. E, em seguida, após esse clipe, estaremos orando em seu favor, da sua família, do seu casamento. Prepare um copo com água e já voltaremos orando por si. Muito bem, estamos aqui com o Sr. Paulo e a Sra. Isabel, que fazem a terapia do amor há quanto tempo? Pastor, eu já faço há 17 anos, logo desde o início. Me diga uma coisa, a terapia do amor foi importante porque vocês se casaram através da terapia do amor. O que a terapia do amor contribuiu? Como era o Sr. Paulo antes, como está hoje? Pastor, eu era uma pessoa muito nervosa, era uma pessoa que não tinha paciência nenhuma para nada nem para ninguém. Os meus relacionamentos estavam todos errados, porque eu tive vários relacionamentos, eram todos errados. E a terapia ajudou-me nesse aspecto, foi a usar a sabedoria de Deus, não a minha, mas a de Deus, que antigamente eu usava a minha sabedoria e foi com a de Deus que eu consegui ultrapassar a situação. Como é que era a vida sentimental do senhor antes de chegar até a terapia do amor? Pastor, era completamente frustrada, muitas relações, muitas situações erradas, fazia tudo errado. E a senhora, dona Isabel, como é que era a situação sentimental da senhora também antes de chegar até Deus na terapia do amor? Eu não dava com ninguém. As pessoas estavam comigo um tempinho e depois iam-se embora e nem dizia nada. E então eu cheguei a uma altura que eu já não queria mais relacionamento com ninguém. E depois que eu vim à terapia, eu fui curada de todas aquelas coisas que eu trazia comigo, aquelas bagagens. Depois eu conheci o Paulo na terapia do amor. Quer dizer, ambos chegaram à terapia com relacionamentos frustrados, desacreditados do amor, porque se magoaram em outros relacionamentos, vieram, se curaram interiormente falando, e depois de estarem curados que se conheceram. Sim, senhor. Como é que foi o encontro de vocês? Como é que vocês se conheceram? A gente conheceu na terapia, depois a gente começamos a falar, depois pronto, fomos falar com o nosso pastor e daí foi em diante. Ele disse-me que a gente casava, fazíamos tudo em 3, falámos em 3 meses, namorámos em 3 meses, noivámos em 3 meses e casámos em 9 meses. Em 9 meses se casaram. Como é que foi, Sr. Paulo? Sim, senhor, pastora, foi um propósito que eu fiz com ela, que eu disse, olha, vamos fazer tudo em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos namorar 3 meses e vamos casar no 3º mês do ano e está por cima na 3ª semana, e aconteceu. E estão casados há 8 anos? Quase 8 anos, pastor, 7 anos, dá de 7 anos, 10 meses e 5 dias. Quer dizer, para quem estava desacreditado, desesperançado do amor, hoje é prova viva
que a felicidade existe. Com certeza, pastor. E uma coisa, a terapia do amor é que nos trouxe um até o outro. Porque nós sem a terapia do amor nós não estávamos aqui. Porque a minha mentalidade mudou. Muito completamente, foi o inverso daquilo que eu era, daquilo que eu fazia, foi completamente diferente. Eu costumo dizer que eu pratico hoje aquilo que aprendi na primeira reunião que eu vim da terapia, na terapia quando eu vim, porque assim, nós na altura, nós podemos estar a passar uma situação que nós não temos solução, mas depois lembramos daquela palavra que foi falada numa das reuniões da terapia, o Espírito Santo fala connosco. Aí está, Sr. Paulo, Dona Isabel, provam que a felicidade existe. A terapia do amor é uma oportunidade para você que está aí frustrado, desacreditado, relacionamentos frustrados, para você ser feliz, porque a felicidade existe, só depende de você. Muito obrigado, Sr. Paulo, muito obrigado, Dona Isabel. Deus abençoe vocês, tá? Guarda os meus, segura minha mão. Cada toque diz que o meu amor é seu. E onde quer que for, o nosso Deus é a luela a completar. Faz tornar a vida uma dança que pertence a nós dois. Se o caminho machucar, juntos pra ceder ou pra ganhar, mesmo se o mundo não acreditar, cada passo é pro bem. Então você vai, depois eu vou, dança comigo até a morte vir, até o fim, pra sermos um como Deus nos fez. E o mesmo que aconteceu na vida dessas pessoas que nós mostramos o testemunho no programa de hoje, pode sim acontecer na sua vida. Basta você tomar a decisão que eles tomaram. Um dia foram convidados, seja por uma programação ou por um familiar, a estarem em uma reunião da terapia do amor. E eles vieram e você viu o que aconteceu. A vida mudou, os traumas foram deixados para trás. Uma vida nova se iniciou e o mesmo pode também acontecer consigo. Eu tenho aqui o meu copo com água, se você tiver o seu, pegue em mãos. Nós vamos agora falar com Deus, interceder em seu favor. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Senhor, Deus e Pai, há pessoas que agora, Senhor, acompanham esse programa em lágrimas, porque se lembraram de tudo que viveram até hoje, dos traumas que acumularam, das dores, dos sofrimentos que vivenciaram e que têm vivenciado até hoje. Então que por meio dessa oração chegue até ela, meu Pai, a esperança, a fé, a saída que tanto ela buscava. Ó, meu Deus, que esta água seja um ponto de contato entre ela e uma vida diferente, uma vida nova. Nós consagramos esta água e oramos por todos que acompanham esse programa. E você que crê, beba da sua água e receba força, receba paz, receba vida. Respire fundo e diga, assim seja, graças a Deus. Hoje, quinta-feira, em nossa sede nacional, número 4, Place de Strasbourg, você pode participar conosco na terapia do amor. Seja você casado, solteiro, esteja você em um relacionamento ou não, venha buscar por você, venha se livrar desses traumas e aprender o porquê de muitas atitudes suas e que essas atitudes, elas vieram sim da sua infância, de situações que você enfrentou, mas que você precisa aprender a lidar com elas, a vencê-las, a se libertar delas, ok? Logo mais, 19h30, número 4, Place de Strasbourg,
aqui próximo à Estação Central dos Comboios, aqui no centro de Luxemburgo, tá bom? Nós ficamos por aqui, que Deus lhe abençoe, uma ótima continuação.